Boa tarde, estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingos presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandra Magro presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Real Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozida presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim ausente. Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 16 vereadores presentes, acórdão regimental, reabertos os trabalhos da 33ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024, às 16h04. Iniciaremos agora a ordem do dia. Segunda discussão, projeto de lei 2024, que altera a lei municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023 e autoriza a abertura de crédito adicional especial em observância ao determinado na Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, de autoria da Prefeita Municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em primeira discussão, processo 13724, projeto de lei 2924, que autoriza a transferência de recursos orçamentários conforme aprovado na lei orçamentária anual para o exercício 2024. Lei Municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023, implantação do Sistema de Gestão Inteligente. A autoria da Prefeita Municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora à discussão única. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que os processos em discussão única sejam discutidos e votados em bloco. O referido pedido do vereador está em discussão. Está em discussão. Com destaque, doutor Segala, seria isso? Não. Acho que como presidente é importante você falar com o doutor. É bom ele falar no microfone. Só coloque em destaque lá então, doutor Segala, por favor. Isso. A solicitação do vereador Marcos para discussão e votação em bloco está em discussão. Pede isso. Questão de ordem, doutor Segala. Questão de ordem, só para dizer o seguinte, excelência, que o projeto 118, que está aí na pauta, seja destacado. Não entre nesse bloco, só isso. Os favoráveis que os projetos em discussão única, com destaque do 118-24, seja votado em bloco, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Eu vou fazer a leitura e a discussão e votação de todos com destaque do 118, a gente vota posteriormente, tá, doutor Segala? Processo 22624, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Tômio Nishiara a uma via pública da cidade, de autoria do vereador Júnior Rodrigues. Processo 22924, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua José Antônio Volpato a uma via pública da cidade, de autoria do vereador José Alberto Martins Segala. Moção 11724, de aplauso à nutricionista Juliana Batista Coqueiro, pelo seu profissionalismo e relevante serviço prestado na cidade de Bauru, de autoria do vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Vou pular o 118. 119-24, de aplauso ao Colégio Técnico Industrial, CTI, pela dedicação e os esforços empreendidos pelos seus profissionais no oferecimento de um ensino de qualidade. Autoria, vereador Marcelo Afonso. O 120-24, de aplauso a Lídia Pinto de Lima Souza, pelo empenho e por suas conquistas, que representam um exemplo inspirador de determinação e sucesso. De autoria, vereador Marcelo Afonso. 121-24, de aplauso ao padre Guido Motinelli, pelo
60 anos de vida religiosa, que se consagrou pelos votos de pobreza, castidade e obediência, de autoria do vereador Milton Sardim. Os referidos processos estão em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecer como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Agora está, vou fazer a leitura do 118.24, de apelo ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que revogue a decisão liminar que suspendeu as ordens judiciais que determinam que a União adquira o medicamento Elevidys para crianças com distrofia muscular de Duchenne, de autoria de diversos vereadores. A referida moção de apelo está em discussão. Pede a palavra ao Dr. Segala. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não haveria necessidade de usar a palavra para aprovar esse projeto. Esse projeto certamente será aprovado por todos e seria aprovado se fosse votado em bloco ainda há pouco. Mas há necessidade de que se saiba, de que a cidade de Bauru inteira tome conhecimento do esforço que estamos fazendo junto com muita gente, porque há uma campanha ampla tentando arrecadar recursos financeiros para a compra desse medicamento, que é extremamente custoso, custa milhões de reais esse medicamento. E é um medicamento que consegue resolver o problema. Só que ele tem um prazo para ser aplicado. E nós temos 2 crianças em Bauru com esse problema, sendo que uma delas, o prazo já está na iminência de ser esgotado. Não vai adiantar, por exemplo, aplicar o medicamento quando a criança tiver 7 anos de idade, porque tem um limite para ele ser aplicado e produzir efeito. Então, eu vou ler, para que todos tomem conhecimento e fique público, o esforço que nós estamos fazendo, e, nesse momento, junto ao Supremo Tribunal Federal, para tentar ajudar essa família aqui de Bauru. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara, neurodegenerativa, progressiva e sem cura, por meio da qual, ainda na infância, a criança perde gradativamente todo o movimento do corpo, causando comprometimento cardíaco e respiratório, com prognóstico de necessidade do uso de cadeira de rodas por volta de 8 anos de idade e de falecimento entre 20 a 25 anos de idade. O Elevidys é uma medicação aplicada em crianças de 4 a 5 anos, sendo a primeira terapia genética capaz de prolongar a vida dos pacientes, mudando o curso da doença. O medicamento foi aprovado pelo FDA, Food and Drug Administration, órgão regulador dos Estados Unidos, similar à Anvisa, e custa 15 milhões de reais o medicamento. Na cidade de Bauru residem 2 crianças que necessitam do tratamento. Arthur Ramos Morcelli, de 4 anos, e Raul Ramos Morcelli, de 1 ano e 11 meses. Arthur está apto a receber a medicação, o que necessita ocorrer o mais urgentemente possível, antes de completar 5 anos de idade. Raul estará apto por pouco tempo. Ocorre que, conforme amplamente divulgado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu as decisões liminares que obrigam a União a adquirir o medicamento Elevidys, indicado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne, com evidente prejuízo para os pequenos acima nominados.
A determinação valerá até que seja finalizada a conciliação em andamento, no âmbito da reclamação 68.709. De acordo com a União, existem 55 ações judiciais em curso, das quais 13 já estão com decisões liminares pelo fornecimento do Elevides, sendo que 11 delas aguardam a compra do medicamento pelo Ministério da Saúde. Uma das condições para a promoção da dignidade humana é reconhecer que a saúde é prioritária, e assim está expresso em nossa Constituição Federal, em seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo também verdade que é dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde, conforme estabelece o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, vimos apresentar o presente apelo ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes para que revogue a liminar concedida e permita, enquanto os interesses financeiros dos laboratórios são discutidos, que a esperança de vida chegue aos pequenos pacientes afetados pela distrofia muscular de Duchenne. Diante do exposto, oferecemos esta moção de apelo ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que revogue a decisão liminar que suspendeu as ordens judiciais que determinam que a União adquira o medicamento Elevides para as crianças com distrofia muscular de Duchenne. Sala Benedito Moreira Pinto, em 9 de setembro de 2024. Assinam diversos vereadores. Entre eles estão eu, a vereadora Chiara, o vereador Benedito Roberto Meira, e não sei identificar a outra assinatura aqui. Mas acredito que é do vereador Lozila. Acredito que isso deva contar com o apoio unânime de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Referida moção continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais. Explicação pessoal é primeiro orador, o inscrito vereador Meira. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Vereador Borgo, atendendo o seu pedido, não vou me manifestar sobre aquele assunto, tá? Fica tranquilo. Vontade não falta, né? Bando de picareta, sem vergonha, seus idiotas. Para você mesmo, você está sabendo o que eu estou falando para você, tá? Sem vergonha, sujos, porcos, imundos, calhordas, patifes, picaretas. O momento certo vai chegar. Fica tranquilo. Vou me referir aqui à lei orçamentária anual no que diz respeito ao DAI, já que aquela senhora que atribuiu que eu sou um mau caráter, e eu já mostrei para ela o que é mau caráter. A senhorita, perdoe. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, mais um detalhe. A senhora sabe o orçamento do Departamento de Água e Esgoto? A senhora sabe quanto que o Departamento de Água e Esgoto arrecadou em 2024? Qual é o orçamento previsto para o DAI em 2025? Sabe nada. Sabe nada. Você não vê nada. Você não vê nada. Você só sorri, sorri, sorri e sorri, mas não diz nada. Não diz nada. Quem mente reiteradas vezes
a mentira pega. Mentira pega. Pode ficar tranquila. Porque a verdade aparece. As pessoas que estão com a torneira seca, não tem como enganar essas pessoas. Não tem como iludir essas pessoas. A torneira está seca. A torneira não sai água. E aí algumas pessoas falam assim, ah, vereador, o que você fez nesses últimos 8 anos? Fiscalizei, apresentei projetos de lei, sim. Quer ver um relacionado à água? Muitas pessoas que recebem a água em casa, que estão no rodízio, recebem um monte de ar. E o ar faz com que o relógio gire. E o giro do relógio, a pessoa paga, como se não tivesse o quê? Consumido. Porque o relógio, o hidrômetro, ao girar, ele está contabilizando o consumo de água. Aí nós apresentamos um projeto de lei aqui, o vereador, para permitir que as pessoas possam adquirir um dispositivo, que é o eliminador de ar. Ele não permite que o ar no cano passe para o hidrômetro e ele comece a girar. Foi aprovado nessa casa de lei aqui pelos vereadores. Aprovado. E não houve nenhum veto do prefeito à época contra o projeto. Portanto, a lei está em vigor. Aí vai o cidadão que está passando por um sufoco, não tem água, mas está pagando por ar, ele não consegue colocar o dispositivo, porque o DAI, alguém do DAI, e eu coloco a responsabilidade no presidente do DAI, diz o seguinte, ah, mas esse equipamento não é confiável, ah, esse equipamento não está autorizado, não está certificado, então o fabricante é mentiroso, tudo aquilo que a gente vê em consultas é farsa, mas vocês estão certos, porque vocês estão cobrando ar de quem está consumindo, de quem deveria consumir água. E aí no orçamento do ano que vem tem uma receita estimada de 231 milhões, vereador Berriel. Aí as despesas, eu tenho 71 milhões para pagar pessoal, 135 milhões para custeio, a máquina, quanto que custa a máquina, e 24 milhões para investimento. Só que, dos 135 milhões de custeio, 40 milhões, repito, 40 milhões, que é 20% do orçamento da receita, é para pagar energia elétrica. Qual empresa privada aguentaria uma situação dessa? Nenhuma, mas o DAI aguenta. Se eu reverter, se eu recuperar esse crédito de 40 milhões, eu tenho mais 40 milhões para poder fazer o quê? Investimento, para poder cumprir o plano de contenção de contingência de estiagem, para cumprir o PDA. Mas não, é melhor chamar o bando de vereadores, um bando, né, porque é uma parte só, de mau caráter. Mau caráter, sabe quem é? Não preciso falar. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo Afonso, que abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Estela. Abre mão da palavra. Próximo vereador, Fabiano Mariano. Abre mão da palavra. Próximo vereador, Guilherme Berriel. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Ó, um lugar eu sei que não falta água em Bauru. No Estoril 5. Tem dúvida que falta água no Estoril 5? Eu não tenho. O prefeito mora lá, né? Eu duvido que o DAI deixar faltar água no Estoril 5. Eu duvido. É Bauruzão, é Bauruzinho.
Essa é Bauruzinho, viu, vereador? Né? É comédia mesmo, né? Eu queria mandar um parabéns para o sogro do Pili, meu irmão, que está fazendo 91 anos, o senhor Mário Martinez Machado, servidor público estadual exemplar, assiste todas as sessões da Câmara, viu? Pelos 91 anos. Parabéns, viu, senhor Mário? Fã do Borgo. Ele é fã do Borgo, né? Agora, tem o Departamento de Saúde Coletiva, hein? Os servidores paralisados, sem condições de trabalho, hein? Pouca vergonha, hein? Meu, tempo de resposta do poder municipal mediante ao surgimento de problemas é, assim, muito grande. Lá no prédio que está alugado, lá perto da maternidade, onde está localizado o Departamento de Saúde Coletiva, já pegou fogo no andar lá em cima. Os servidores estão sem ventilação, sem ar-condicionado para trabalhar. Porra, pouca vergonha, hein, meu? Pouca vergonha do parte da prefeitura, né? Em relação a isso. É absurdo expor o servidor a essas condições de trabalho. Está certo o servidor em paralisar, né? E o prédio alugado também, força o dono do prédio também a arrumar o que for preciso, sei lá, né? Eu queria agradecer ao Wise Medicines pelo prêmio de responsabilidade social que foi entregue, né, pastor Bira? Foi, acho que eu, Vossa Excelência, o vereador Milton Sardim e o presidente Júnior também foram agraciados, né? Para agradecer, né, ao Wise Medicines por esse prêmio que entregou a nós 4, né? E foi uma festa maravilhosa e exaltar o trabalho da Wise Medicines por mais atitudes como essa da Wise Medicines, né? Que realmente é um trabalho, né, com as crianças da periferia muito grande, né? Parabenizar eles, né? E é isso aí. Obrigado. Próximo. Só queria falar, que eu esqueci de falar, a honra que eu tenho de ter sido aluno do professor Segala na engenharia, em estudo de viabilidade técnica econômica. Obrigado. É uma pena que a prefeita não escuta o senhor, viu, professor? Próximo vereador inscrito, o vereador Dr. Segala, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Gelique tem poço. Gelique tem poço. Senhor presidente, senhores vereadores, durante a minha fala aqui na tribuna hoje, eu mencionei para os senhores que tinha estado na UPA do Ipiranga, solicitado por munícipes que estavam lá passando por situação difícil, e não preciso descrever, todos aqui sabem a situação que as UPAs estão vivendo. O calor insuportável, a falta de local para acomodar as pessoas todas colocadas em maca, esparramadas pelos corredores, superlotados. E, evidentemente, o que me impressionou foi que as pessoas com quem eu conversei, Marcos de Souza, elogiaram enormemente o atendimento. Falaram muito bem do atendimento que estavam recebendo, mas falaram muito mal das condições em que estavam vivendo. Eu tenho uma fotografia que eu tirei lá no local, está embaçada para que, evidentemente, não se identifique a pessoa. Essa moça estava recebendo soro, sabe aonde? Na porta de entrada. Essa fotografia foi batida na porta de entrada. Ela está do lado de fora da UPA. Ok? Por quê? Porque não tinha lugar lá dentro para sentar e tomar o soro.
as cadeiras de acompanhante estavam sendo usadas pelos pacientes. Não tinha mais cadeira de acompanhante. Então, Deus do céu, é o caos. Enquanto eu estava lá, entrou uma mãe carregando uma criança que eu estimo deveria ter de 4 a 5 anos. A criança, ela carregando com dificuldade, evidentemente, uma senhora frágil, moça ainda, e essa criança totalmente desfalecida. E ela entrou desesperada para dentro, carregando a criança nesse estado. Eu fiquei pensando, a prefeita vai nas UPAs quando tem inauguração, mas ela vai nas UPAs. Vereador Bira, o senhor já viu a prefeita nas UPAs visitando o pessoal, perguntando como é que eles estão, se estão sendo bem atendidos, se não está faltando nada? Será que ela tem coragem de fazer isso? Será que ela tem coragem de falar para uma mãe nessas condições? Aguenta firme aí, eu ainda não tenho nem projeto, mas nós vamos fazer um hospital aqui. É tudo para o futuro. É tudo para o futuro. Como é que a gente fala para essas pessoas? Né? Aguentem aí o quê? Vem vereador aqui e fala, não, nós vamos pegar água lá do Rio Tietê. Quando? Quando? Os nossos netos talvez recebam água do Rio Tietê, porque não tem projeto, não tem nada, pensa que é fácil. Pensa que é fácil assim? Pensa que você vai furando daqui até lá, passa por Pederneiras, passa por Areal, passa... E ninguém, não tem nada, nós somos dono de todo esse caminho. Não tem todo um trâmite legal que tem que ser travado para fazer isso, para fazer extração. Não é assim. Isso vai levar muito tempo. Não acenem dizendo que essa é a solução. A solução precisa vir agora, já, imediata, nesse instante. É o caso dessas pessoas que estão na UPA. Tem que ser atendidas agora, já, imediatamente. Imediatamente. Não dá para esperar o futuro, não dá para esperar coisa nenhuma. Tem que fazer coisa para o futuro? Tem que fazer coisa para o futuro. Mas não tem que dizer que é a coisa do futuro que vai resolver o problema do presente. O problema do presente tem que ser resolvido de maneira diferente. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado, doutor Segala. Próximo vereador inscrito, vereador Borgo. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Manuel Afonso Luzida. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para, talvez, fazer uma observação à fala do professor Segala, né? Se assim posso fazer, que eu sou um dos vereadores que tenho solicitado o estudo de viabilidade de buscar água no Tietê. Né? Jamais falar que vai fazer, até porque nós nem temos atribuição para isso, e nenhum dos colegas vereadores que me ladeiam e falaram sobre a possibilidade de um estudo de viabilidade de buscar água no Tietê, falaram que vai trazer água do Tietê. Então, é só para fazer essa observação, que senão o povo aí pensa que essas palavras são minhas, e realmente não são, e acredito que de nenhum outro vereador, pelo menos dos que eu ouvi aqui, nenhum dos vereadores falou que traria água do Tietê, mas sim da solicitação de um estudo de viabilidade, da possibilidade de se trazer. E, obviamente, que nós sabemos que isso é um projeto de longo prazo. Existem projetos de médio e curto prazo. A curto prazo, por exemplo, né, é a interligação que se faz lá do Alphaville para levar água no Bauru Shopping, tirar essa galera... o que já foi feito, um estudo para trazer a interligação lá do Tamboré e trazer água para a estação de tratamento de água. A médio prazo, perfuração de 4 poços lá no Val de Palmas para que, né, o reservatório do Alto Paraíso seja alimentado por poços. Enfim, então a gente sabe disso, mas é só para fazer essa observação, que senão parece que nós estamos falando algo aqui que não saiu da nossa boca. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos.
Presidente, eu vou usar esses 5 minutos aqui para convidar todos para participarem do dia 25 de setembro, às 9 horas da manhã, da reunião da prestação de contas do quadrimestre. Então, nós teremos aqui, no dia 25 de setembro, e eu convido a todos para a gente saber exatamente onde é que tudo foi gasto. Acabei de receber ali no meu celular, como não é esporádico, mas é quase que corriqueiramente, fazendo consonância com a fala do Dr. Segala aqui. Há uma menina na UPA do Bela Vista com um diagnóstico de uma enfermidade que pode ser, que parece com sintomas de meningite. E a menina está lá, ainda aguardando algum tipo de encaminhamento. Nós falamos aqui, algumas sessões atrás, que nos postos de saúde não há um médico para demanda espontânea. Também não temos pediatra para essas unidades básicas de saúde. Nós precisamos disso. E, infelizmente, o mandato já está acabando. O ano está acabando. E nós não temos isso também. Então, fica aqui um pedido para que os pediatras, geriatras, que precisamos nos postos de saúde para poder atender, e não a pessoa marcar a consulta para daqui 5, 6 meses, que aí eu acho que o time já foi embora. Eu queria saber também, e vou fazer aqui uma retificação, quando disse que a educação gastou os 25%, que lhe é o teto máximo, nós estamos dizendo aqui que o que foi gasto além disso precisa ser averiguado se estão na rubrica certa, se isso realmente era o correto a ser feito. O fato é que agora nós temos já o teto alcançado de 25%, que é o limite prudencial normal, está dentro da lei, mas o restante, e não tem mais investimento. Até o final do ano, não tem mais nada que se possa fazer, infelizmente, já que nós também não temos a verba do Fundeb, se não me falha a memória, ou está reduzida para esse período. Também gostaria de saber se houve alguma reação por parte do município em acionar aquela empresa que estava retirando daqui do nosso município água de forma irregular. Se foi tomada alguma providência, se isso foi levado em consideração. São questões, são perguntas que nós fazemos e esperamos respostas, porque essa é a nossa função como vereador. E, para encerrar, a questão do abastecimento dos caminhões, que, claro, e eu faço coro com o vereador Lozila, o DAI trabalhou intensamente, vereador. Os servidores do DAI nunca se negaram a responder um chamado, e não foram poucos que fiz no final de semana. Trabalharam de maneira exaustiva, e ainda assim, hoje pela manhã, eu recebi informações de que mais de 475 pedidos de água, através do caminhão-pipa, ainda estavam sem responder, ainda estavam sem ser executados. E a gente sabe que não é má vontade, é simplesmente o esgotamento daquilo que precisava ter sobra. Então, infelizmente, ainda vai ter gente com problema de água nesses próximos dias, se algo não for feito de maneira emergencial. Outro detalhe, eu dou aqui uma sugestão aos terceirizados que estão entregando água pelos caminhões-pipas. Quando chegar num quarteirão, não entregar somente numa casa, presidente Marcos, entregar em todas que, porventura, estejam precisando. Porque, senão, vai atender pontualmente o número 129, aleatoriamente, e o número 134 vai ficar sem. Então, fazer de alguma forma mais célere para que o caminhão possa servir também outras pessoas do mesmo quarteirão, e não aguardar a pessoa ir até lá, fazer o chamado. Eu estou dizendo especificamente nesse momento de crise, nesse momento em que se liga lá, e, infelizmente, as linhas já estão tomadas, ninguém atende, vai tocar até derreter o telefone, porque não há condição de se responder imediatamente.
Pela internet se consegue o protocolo, que é importante para se ter a conferência de que os caminhões chegarão. Mas fica aqui um apelo ao presidente Renato e àqueles que são da parte operacional, para que, quando o caminhão for num determinado local, fazer uma varredura, pedir para que as pessoas registrem algum documento para poder solicitar naquela quadra especificamente, porque certamente não são só os que pedem. Eu sei que tem gente que tem mais reservação e, por isso, demora um pouco mais. A semana passada, nós tivemos um problema porque o morador pediu a água e estava fazendo recap em frente à casa dele. Aí o caminhão não podia entrar, vereador Marcelo. E aí o cara ficou sem água, aquele quarteirão todo ficou sem água. Então, é para o bem, como o doutor Segala falou aqui, são sugestões. Nós só podemos fazer isso, que o Executivo tenha a celeridade que nós estamos esperando. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Obrigado pela tolerância. Obrigado, vereador Ubiratã. Vamos lá. Nós chegamos, então, ao final das explicações pessoais. Nós temos agora atendimento de requerimento dos vereadores. Guardaremos agora um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Fabiano Mariano, que faça a leitura das homenagens. Um minuto de silêncio. Eu preciso de uma questão de ordem antes, senhor presidente. Está deferido, vereador. O senhor me permite? É que eu me esqueci. Eu queria só anunciar a todos que a Comissão Especial de Inquérito, em razão de termos recebido exatamente agora, no dia de hoje, algum tipo de informação, vai fazer, assim que terminar esta reunião, vai fazer uma reunião extraordinária, a Comissão Especial de Inquérito. É só para informar isso a todos. Ok, doutor Segala, registrado. Por favor, Fabiano Mariano, as homenagens. Um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Edson Miguel, a senhora Maria Rocha Correia. Um minuto de silêncio também solicitado pelo vereador Edson Miguel, ao senhor Ademir Pauleto. Um minuto de silêncio também solicitado pelo vereador Edson Miguel, a senhora Candir Pinto Mendonça. Landir Pinto Mendonça. E um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Fabiano Mariano, ao senhor Rubens Casimiro Rubão. Todos em pé, por favor. Ok. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 33ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024, às 16h41. Tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigado.